A partir de agora, o mundo inteiro, em especial no Brasil, nas regiões Sudeste, Grupo Tati São Paulo, a edição semanal 37 do programa Pode Cá Liberados, comigo e Leila do Vôlei. Hoje, entrevista exclusiva com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no governo Lula, o momento trágico do Brasil com as queimadas, o meio ambiente e tudo o que você precisa saber. A seguir. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo, e o coração é sempre sincero, aberto para o desejo de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2024. Dia de Pode Cá Liberados, um programa de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira. Chegamos à edição 37 semanalmente para o Brasil inteiro, em canais abertos, em canais fechados e em rede mundial de televisão pelos aplicativos Smarts TVs, todos eles no comando da Sul TV. Bem, hoje, excepcionalmente, em função do momento trágico que vivemos, esta entrevista exclusiva e difícil, porque ela trabalha, diferente de outros ministros, a vida dela não é fácil para estar à disposição da imprensa. Como o mérito não é meu, eu sou sincero, o mérito é da minha companheira, da guerreira, da brasileira rara, das quadras do mundo, hoje para a vida pública, como exemplo em todos os sentidos, se Deus quiser, a nossa futura governadora do Distrito Federal, Leila do Vôlei, é você quem vai apresentar a nossa entrevistada, essa mulher que é impossível não gostar dessa brasileira, dessa guerreira. Então a missão é sua e a primeira pergunta também, para mudar o script hoje, é contigo. Olha, fui pega de surpresa, viu, ministra? Já vou avisar para a senhora que eu fui pega de surpresa. Mas assim, quero avisar a todos os nossos telespectadores que das 37 edições dos programas, 36 foi ele que convidou, que foi atrás, junto com a nossa equipe. Então, me sinto honrada de alguma forma estar colaborando. Viu, Cajuru? Obrigada. E também está ao lado de uma mulher que eu tenho, além de uma profunda admiração como ministra do Meio Ambiente, pela história, né? Toda a trajetória, que dispensa comentário. Acho que todo mundo conhece a ministra Marina Silva, que tem uma trajetória pessoal e também na política extraordinária, que é uma inspiração, né? Não só para as mulheres, eu quero deixar de modo muito claro, mas também para a política brasileira, né, de um modo geral. Então, já para começar a nossa pergunta e o nosso programa aqui, ministra, a senhora teve uma trajetória muito bonita, de muita luta, né? Nascida no Seringal, né? Os pais muito humildes, foi alfabetizada na adolescência. Com 16 anos? Pois é, e... Era o Mobral na época, né? Exatamente, se formou em História na Universidade Federal do Acre, né? Eu queria que a senhora contasse um pouquinho desse início da sua trajetória, né? Que teve também, assim, tantos problemas de saúde, pelas dificuldades da região que a gente sabe. Então, assim, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar aqui e que a senhora contasse um pouquinho dessa sua trajetória, a sua família também, né?
digamos, a força das mulheres da sua família também, que é uma trajetória muito linda. Muito obrigada. Obrigada, Leila. Obrigada, Carajurim, pelas palavras tão amorosas e, enfim, por essa possibilidade de conversar com vocês e com as pessoas que acompanham as entrevistas que vocês fazem. Como disse o Crajuru, é um momento muito difícil aqui da realidade do nosso país, mas acho que nesse momento é que a gente precisa, inclusive, revisitar um pouco as raízes. E eu agradeço a você pela pergunta. De fato, eu sou uma mulher que vem da floresta amazônica, né? Meu pai era seringueiro, extrator de leite da seringa, como a gente falava, né? E ele foi para o Acre em 1945, na última leva dos soldados da borracha, e ficou na Amazônia até quando Deus levou com 91 anos. Nós somos de uma família, eu sou de uma família de 11 filhos, do meu pai, que era cearense, minha mãe também cearense, se conheceram no Acre, se casaram, tiveram 11 filhos. Desses 11, 3 morreram e 8 são vivos, sendo 7 mulheres e um homem. E aí que vem essa história da força das mulheres na nossa família. Eu sou de uma família de matriarcas, de todos os lados, é matriarcado. Pelo lado da mãe do meu pai, ela era matriarca. Do lado da mãe, da minha mãe, ela era matriarca. Todas as irmãs da minha mãe eram matriarcas. A minha mãe era matriarca das matriarcas das irmãs, né? E na nossa família, as 7 irmãs, todas são matriarcas de suas casas. E temos a matriarca das matriarcas, que é minha irmã, a 4ª irmã, a Mita. A Mita, ela teve paralisia infantil e todo mundo cuidava da Mita e aquela coisa toda. E a Mitra, ela é a matriarca, tudo ela é o comando aqui, né? Quando chega final de ano, Natal, alguma coisa que acontece, a gente tem ali um olhar para os aconselhamentos da Mita. E isso, para mim, é um mistério que eu não sei como é que se forma um matriarcado. Sinceramente, eu não sei. Mas eu nasci em uma família em que as mulheres tinham muita força. E como a gente vivia muito isolado na mata, né? Eu não tinha contato com a cidade, e o meu núcleo familiar era esse matriarcado todo. Então, quando eu fui entrar em contato com essa realidade urbana, né, de que as mulheres não tinham tanta força assim, no Seringal a gente via, porque o meu pai era muito criticado, né? As pessoas falavam, não adianta querer fazer negócio com o Pedro, porque ele vai perguntar para a mulher, a gente já se viu perguntar para a mulher. E meu pai tinha orgulho de fazer isso. Quando alguém ia propor alguma coisa para ele, ele dizia, eu não sei disso não, pergunta para a nega, né? Que era o apelido da minha mãe. Isso é com a nega. E pergunta para a nega. Então, eu tive um certo estranhamento, né, com essa história. E com 11 anos de idade, de 10 para os 11 anos, eu aprendi a cortar seringa, eu junto com as minhas irmãs, porque a minha mãe, ela trabalhava na nossa roça de subsistência. O meu pai dizia que a única vez que ele desobedeceu a minha mãe não deu certo. Ele queria porque queria ir morar em Manaus, sair do Acre para ir morar em Manaus, que ele queria que a gente estudasse. Nós fomos, ele não conseguiu trabalho, foi um momento difícil. Depois saímos, ficamos 5 meses em Manaus e fomos para Belém. E lá em Belém, ele foi para trabalhar junto com um tio meu que morava lá, num sítio que produzia farinha e juta, que é a fibra, enfim, da juta para fazer estopa, essas coisas. E quando chegamos lá, o preço da juta caiu, o preço da farinha caiu. Aí pense numa situação de dificuldade. Pela primeira vez, a nossa família literalmente passou fome. Porque no Seringal a gente vivia em situação de escassez de algumas coisas, mas não tinha fome, tinha abundância, né? Das coisas que a gente produzia, das coisas que a gente tinha na nossa colocação. Aí, quando nós chegamos em Belém, também não deu certo, tivemos que voltar para o Acre. Só que o nosso antigo patrão que mandou buscar a gente. E chegamos altamente endividados. O regime dos seringais era um regime que é análogo à escravidão.
você tinha o preço da borracha lá embaixo, o preço da mercadoria lá em cima, e você nunca conseguia tirar saldo. Agora imagine se você já começa endividado. Então todo mundo dizia, coitado do Pedro, nunca vai pagar essa conta, e ainda só tem filha mulher, a vizinhança dizia. E a minha mãe um dia reuniu as 3 mais velhas, né? A minha irmã Desmar, que é a mais velha, eu que sou a terceira, e a minha irmã Lúcia, que é a 4ª. Aí falou, nós vamos provar que ter filha mulher não é um problema. Nós vamos ajudar o seu pai a pagar essa conta. Então, a partir de agora, vocês vão aprender a cortar seringa e nós vamos cortar 3 estradas de seringa por dia. Seu pai vai numa, você vai uma com a sua irmã e a minha irmã mais velha ia com a outra ainda um pouco menor. E nós cortávamos 3 estradas de seringa por dia e em menos de 2 anos nós pagamos a conta e ainda tiramos saldo. E isso virou uma lenda dentro do seringal, né? Porque o Pedro tinha filhas que cortavam seringa, que fazia tudo e que etc, etc. Né? Porque geralmente as mulheres ficavam muito no trabalho da casa e na roça de subsistência, mas cortar seringa, isso dificilmente tinha uma mulher que fazia isso. Era andar cerca de 14 quilômetros por dia, né? 7 quilômetros fazendo o corte das árvores e colocando as tigelinhas, e depois 7 quilômetros colhendo. Como a minha irmã gostava muito de novela, as novelas da Ivani Ribeiro, do Benedito Rui Barbosa, no rádio, então ela dizia que a gente tinha que ir pilhado, porque a novela era 1h da tarde. E então a gente saía de manhã bem cedo, correndo direto de cada madeira uma para outra. Quando dava 1h da tarde, a gente chegava em casa, botava o leite na bacia, minha mãe ia defumar e a minha irmã ia assistir a novela dela. Sempre companheiras, né? Desde sempre. Bom, ministra Marina Silva, é importante você fazer um programa, Brasileiras e Brasileiros, Minhas Únicas Vossas Excelências, em rede mundial de televisão, quando a entrevistada é conhecida no mundo, no caso a ministra Marina Silva. Eu preparei uma surpresa para ti e para a presidente da Comissão de Meio Ambiente, minha amiga e irmã há 30 anos, que eu tanto admiro. Vamos ver se vocês duas vão gostar. E, inclusive, quem foi fundamental nesses últimos dias, se dedicando ao que eu pedi a ela, é filha de um músico brasileiro apaixonado por ti, se chama Ivan Lins. Correto? Ivan Lins fez até uma música para mim. Então, eu sei do carinho de vocês duas. E a filha é a minha chefe de meio ambiente. Senhora ministra Marina Silva, em recente presença em audiência pública na CMA, no Senado Federal, onde Leila deu um show de ser humana, inclusive, a senhora nos alertou sobre a necessidade de termos no ordenamento jurídico a disciplina legal da emergência climática. Diante disso, tenho em minhas mãos um projeto de lei que já entrei, que é o 3.614/2024, de minha autoria, que estabelece medidas ao enfrentamento da emergência climática. Para progredirmos de forma eficaz na agenda de adaptação e combate às mudanças climáticas, é imprescindível modificar a lei que estabelece a Política Nacional sobre Mudança do Clima. A minha proposta é incluir o conceito de emergência climática, definindo-o como a situação em que se tornam urgentes ações para mitigar ou interromper os efeitos adversos das mudanças climáticas, prevenir danos socioambientais e climáticos potencialmente irreversíveis, além de promover medidas de mitigação e adaptação, considerando os altos riscos de vulnerabilidade. No entanto, ministra e presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leila, não basta apenas conceituar, e aqui apresento também alterações
que tratam dos princípios e objetivos a fim de priorizar os investimentos nas ações de enfrentamento da emergência climática e urgência na adoção de tais ações que devem ser transversais a políticas públicas e programas governamentais, e para isso proponho a criação de um instrumento adequado, o Plano Nacional de Emergência Climática, que será parte do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Ele atuará em conjunto com os planos de ação para a prevenção e o controle do desmatamento nos biomas, além dos planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Estou, para concluir, confiante de que avançaremos na pauta climática no Brasil, que exige medidas urgentes para enfrentarmos a emergência em curso. Conto com o apoio de todos e todas, principalmente da senhora ministra Marina Silva, da senhora e amiga Leila do Vôlei, senadora da República, presidente da Comissão do Meio Ambiente, para a aprovação desta importantíssima proposta, que assim penso. Não sei se vou ter a concordância sua ministra e sua presidente da comissão. Você já apresentou a matéria? Já está. Quando apresentou? Ontem. Ontem. Então, em primeira mão estou informando para o Brasil inteiro. Obrigada. Eu acho bem interessante, né, que esse debate ele tenha entrado na agenda brasileira. Né? A gente vem fazendo esse debate já há muito tempo. E, de fato, o mundo está vivendo uma situação de emergência climática. Em 2022, quando eu declarei apoio ao presidente Lula, a ideia da emergência climática está posta no documento que eu apresentei. E, a partir daí, dentro do governo, nós temos trabalhado, né, o que seria uma política nacional de enfrentamento aos efeitos dramáticos dos eventos climáticos extremos. Para que se tenha essa política na lógica da gestão desses eventos climáticos extremos, aí você precisa criar, né, a figura jurídica da emergência climática. Hoje nós temos a emergência para situações que já estão acontecendo, a calamidade que já aconteceu. Você não tem um amparo legal para a prevenção, agir antecipadamente ao acontecimento. Por que isso é importante? E aí eu fico feliz que tenha uma convergência nisso, que há muitos anos eu venho trabalhando, pelo seguinte, porque fazer a gestão do risco é bem menos custoso do que fazer a gestão do desastre. Uhum. Então, isso é um princípio. A outra coisa é, se você tem a ideia da emergência, ela é diferente da calamidade. Na calamidade, você já tem a situação instalada. Na emergência, é como se você estivesse dando um alerta. E a ciência possibilita a nós que a gente consiga antecipar determinados fenômenos climáticos. Por exemplo, o CEMADEM ele tem uma série histórica de 12 anos, agora já fazem 13 anos, em que ele mapeou os municípios mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Por isso que quando aconteceu a tragédia de São Sebastião, antes mesmo de visitar a comunidade, eu fui lá no CEMADEM, fiquei um dia todinho lá com o presidente à época, o doutor Oswaldo, o doutor Marengo e o climatologista Carlos Nobre, o biólogo que na época já era secretário do Meio Ambiente comigo, secretário executivo João Paulo Capobian, e o Tasso Azevedo, do MAP Biomas. E eu combinei com a ministra Luciana, que estava fora, para que fizesse remotamente uma reunião. Naquela reunião, o que eu levantei, né? É possível a gente fazer a gestão do risco em lugar de fazer apenas a gestão do desastre? E eles disseram, é algo inédito, inovador, mas é possível. A partir dali, nós desencadeamos vários seminários técnicos científicos, Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Ministério das Cidades
Ministério de Integração Regional, o ministro Valdez. Fizemos já vários seminários técnicos científicos. O primeiro deles foi em março de 2023, aonde veio a responsável das Nações Unidas pelos eventos climáticos extremos, as emergências climáticas. E o que ela me disse foi o seguinte: senadora, se vocês conseguirem esse paradigma aqui, isso vai ser muito bom, não só para o Brasil, mas para que a gente possa levar essa tecnologia de gestão para outras regiões do mundo que têm as mesmas vulnerabilidades, né, que vocês têm aqui, mas em outros contextos. Então, o que eu posso dizer para você é que nós temos trabalhado uma proposta robusta que com certeza vai ao encontro do que você já está pensando, né? Geralmente os países, eles decretam a emergência climática, mas é apenas um enunciado político. O que nós estamos trabalhando dentro do governo cria a figura jurídica da emergência climática, cria, né, a estratégia nacional de enfrentamento aos efeitos dos eventos climáticos extremos, um comitê técnico-científico para dar suporte a essa ação, a Autoridade Nacional para a Emergência Climática e o Conselho Nacional de Segurança Climática. Na verdade, é uma governança que se associa à Política Nacional do Clima, o Plano Nacional de Adaptação, o Plano Nacional de Mitigação e essa Estratégia Nacional. Então, acho que são ideias convergentes e eu fico muito feliz que o Senado também esteja encampando essa ideia, inclusive um conceito que me é muito caro, que é a ideia de que a política ambiental, a política climática, as políticas sociais são políticas transversais. Elas não têm mais como ser trabalhadas de forma setorial. Não por acaso agora na sala de situação são 23 ministérios fazendo o combate à questão dos incêndios. E também no Rio Grande do Sul, ali era todo o governo tentando fazer frente àquele evento climático extremo. Então, o que eu posso lhe dizer é que vem ao encontro daquilo que nós estamos fazendo já desde março de 2023. Estamos felizes, então, Diana Lins, e agora a opinião e a próxima pergunta fica para o nosso intervalo, depois a ministra Marina Silva responde. É contigo, Leila, presidente da Comissão de Meio Ambiente, antes de entrevistadora neste momento. Duas perguntas. Pegando a deixa do Cajuru com relação à apresentação do projeto, eu também apresentei um projeto essa semana com relação à questão dos incêndios. Você começou esse trabalho junto com toda a equipe e o governo em março, né, do ano passado. Tem um prazo, a gente já pode esperar para o final desse ano uma apresentação de uma proposta para que a gente possa, dentro também da casa, fazer, né, essa deliberação e a gente fazer, enfim, debater, né, todas as propostas. Eu acho que é importante o seguinte: tem a proposta do Cajuru, pode vir do governo, e eu acho que agora é o momento propício para a gente já correr, né, ministra, com isso. Então, prazo. E a outra coisa, a gente sabe que o governo anterior fez um desmonte total na área ambiental. Eu pergunto à senhora, nesses 20 e poucos meses, o governo atual conseguiu recuperar, reestruturar toda a questão das estruturas dos órgãos ambientais aqui no nosso país? Bem, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, responde depois do primeiro e menor intervalo da televisão brasileira. Voltamos já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil.
Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos com a última, ainda não, mas a penúltima parte do Pode Cá Liberados, um programa de entrevistas diferente de tudo que existe na televisão brasileira. Televisão é tempo, mas graças a Deus temos aqui a condição de ouvir essa mulher acima da média em todos os sentidos. E daqui a pouco, Leila, talvez você já saiba, eu quase fui padre. E ela quase foi freira. Estou sabendo. Mas antes, as duas perguntas muitíssimas, bem qualificadas, como sempre, da senadora e entrevistadora aqui, Leila do Vôlei. A senhora ministra, fique à vontade. Obrigada, Crajuru. Obrigada, senadora Leila, nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente. Tivemos um debate de alto nível no dia que fui lá e obviamente nem tanto. Eu acho que a gente se esforçou para que fosse, né? A maior parte foi. Os conteúdos, enfim. E eu agradeço muito todo o apoio que você tem dado, que você também, Crajuru, na aprovação. A senhora até me agradeceu num projeto, muito obrigado. A lei do manejo integrado do fogo, né? Você abriu mão das suas emendas, a senadora articulou, todos os senadores que tinham proposta ali, senador Nelson Trade, senadora Tereza Cristina. Sim. Nessas horas é que a gente vê, formação conjunta. Que às vezes as emergências também são as oportunidades da gente mostrar o que está acima de nós, né? Em vez de ficar olhando de cima para baixo, olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Acho que a sua pergunta, Leila, em relação, né, a como a política ambiental está sendo reconstruída. Eu diria que aquilo que é o básico, o estruturante, está reconstruído sim. Né? O presidente Lula, já na transição, conseguiu elevar o nosso orçamento em 18%, ali na PEC da transição. Depois, nos 10 decretos que ele assinou, no 1º de janeiro, 5 foram da área ambiental. Retomando o Conselho Nacional de Meio Ambiente, retomando o Fundo da Amazônia, retomando a Secretaria Nacional de Mudança do Clima, criando a Secretaria de Prevenção ao Desmatamento, Combate ao Desmatamento e Incêndio. Tudo isso porque nós fazemos política pública aqui com base em bom senso e evidência. Então, muitas medidas já foram tomadas ali naquele 1º dia. E depois nós viemos para cá para consertar o avião voando. Né? Nós retomamos, atualizamos o plano de combate ao desmatamento e no 1º ano do governo o desmatamento caiu 50% na Amazônia. E nós pegamos o desmatamento numa curva ascendente de 80%. Não é fácil você estacionar essa corrida aí e ainda empurrar para baixo, como nós fizemos. Mais de 60% quando você faz o acumulado. Evitamos lançar na atmosfera o ano passado 200 milhões de toneladas de CO2 e esse ano, já nos primeiros 7 meses, evitamos 180 milhões de toneladas de CO2. Retomamos a agenda de criação de unidade de conservação, retomamos o plano de combate aos incêndios e não por acaso, já em fevereiro de 2023, eu fiz a portaria de alerta aos incêndios. Esse ano, em abril de 2024, eu fiz a portaria de alerta aos incêndios para que os estados decretassem a proibição do fogo. Infelizmente, alguns estados só fizeram isso há 2 semanas atrás. Mas desde abril, né, desse ano, que já tinha sido feita a portaria para que fosse feito. É que tem as realidades de cada situação, porque cada realidade é diferente, ainda mais a Amazônia, que é muito grande. O governador Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, né, fizemos um trabalho incrível conjuntamente. Ele fez uma lei para o Pantanal, ele fez a decretação da proibição do fogo. Nós fizemos vários seminários conjuntos e o mesmo fizemos com outros estados. Retomamos o Fundo Amazônia e já destinamos mais de 400 milhões para que os estados pudessem apresentar projetos para fortalecer o Corpo de Bombeiros, porque nós já sabíamos que ia acontecer o que está acontecendo. Várias medidas de planejamento foram feitas, tem uma linha do tempo que depois vocês podem dar uma olhada, o que foi feito a cada mês de
janeiro de 23 até setembro de 2024. Então, essa retomada, ela se deu em vários níveis, em questões imediatas e estruturantes. Do ponto de vista estruturante, com certeza, ter hoje a Secretaria de Bioeconomia, que é uma frente incrível para um novo projeto de desenvolvimento do país, pensando as vantagens comparativas que temos da nossa biodiversidade e do que podemos fazer no campo, inclusive, da biotecnologia, da bioindústria, dos bioinsumos, dos novos produtos, novos materiais, recorrendo, inclusive, a um ramo do conhecimento que é muito recente, mas que eu conheço desde 1997, que é o pessoal da área de biomimética, que eles mimetizam, né, a natureza para criar produtos e materiais. Uma outra coisa importante que nós fizemos é a retomada da criação de unidades de conservação. Não por acaso, né, nós fizemos planos de prevenção e controle do desmatamento e incêndio para todos os biomas. Já fizemos da Amazônia, já fizemos o do Cerrado. O Cerrado estava numa tendência de alta também, e nos últimos 5 meses, desde que o plano começou a ser implementado, o desmatamento no Cerrado vem caindo 5 meses consecutivos. Já tivemos uma queda de 27% do desmatamento na Mata Atlântica. Aí as pessoas dizem, mas como caiu o desmatamento e os incêndios estão aí? Nós estamos vivendo uma seca extrema, 58% do território está em situação de seca, 1/3 desses 58% em seca severa. Inclusive, algum estado, como é o caso... hídrica também. Isso, a seca leva a essa combinação, né? Aqui no Distrito Federal é 100% de seca, no Acre é 100% de seca, Rondônia é 100% de seca, acho que são 9 unidades da federação, Goiás 100% de seca. Então, você tem uma matéria orgânica acumulada a ponto de combustão e pessoas ateando fogo. O fogo, diferentemente do desmatamento, que eu recebo o alerta do satélite, e um desmatamento ele não acontece em 20 minutos, nem em um dia. Você tem um tempo para concluir. Então, há um tempo de mobilizar a equipe para autuar, para fiscalizar. No caso do incêndio, do jeito que a coisa está, com temperatura alta, umidade relativa do ar que chega a 7%, e, ao mesmo tempo, uma situação de ventos que chegam, às vezes, a 70 km por hora, você bota uma fagulha de fogo, em menos de 20 minutos você tem um foco de calor que pode se transformar em um incêndio. Num canavial, como aconteceu em Goiás e em São Paulo, é em fração de segundos. Ou seja, as pessoas têm que parar de atear fogo. O fogo está proibido e quem está fazendo isso está fazendo ao arrepio da lei. Existem 84 inquéritos abertos da Polícia Federal para investigar, outros que estão sendo feitos pela Polícia Civil de cada estado, e nesse momento até nós já temos um caso em que a Polícia Federal fez um mandato de apreensão e busca na casa, ou na fazenda, ou não sei exatamente o ponto, eu vi a notícia muito rápido, né, de quem deu início a um processo de ignição. Então, retomamos as políticas e temos uma lógica, e foi uma orientação do presidente Lula. A partir de 2024, não é para ficar repetindo, mas pegamos assim, pegamos assado. A partir de 2024, a responsabilidade é nossa, mesmo sabendo que eu aqui tive que trabalhar pelo nosso governo e pelos 4 anos em que a política ambiental foi abandonada. Em combate a fogo, a questão do combate ao desmatamento, criação de unidades de conservação, fortalecimento das agendas na área de manejo florestal sustentável, de projetos inovadores no campo da bioeconomia e de cuidado com as populações tradicionais. Bom, ministra Marina Silva, foi importante quando a senhora falou em secura, porque a minha vida, a Leila é mais Distrito Federal. A minha é Distrito Federal e Goiás, ambos com 7%. Então, para você do outro lado entender, aqui esse óculos não é luxo, não. É exigência médica de oftalmos, porque estão cuidando da minha visão para que eu não a perca, e eu tenho que, até à noite, usar o óculos escuro como proteção, porque nós estamos superando o deserto do Saara, né?
Agora, quando a senhora tocou aqui em um nome, Leila, eu sei que pensa como eu, até porque nós três temos uma ótima relação, jantamos juntos. Inclusive, no dia que jantamos juntos, o Ivan Lins estava presente, a senadora Tereza Cristina. Aí é uma diferença, por quê? Porque ela é de oposição não ao Brasil, ela é de oposição ao governo. Eu sou bocudo mesmo. O problema é que no nosso meio lá, tem muito cara de pau que não é contra o governo. Ele é contra o Brasil, literalmente. Ele é antipatriota. Nós temos um país que até o presidente do Banco Central é antipatriota. Eu queria que ele fosse expulso do país e fosse viver com Donald Trump a vida inteira, perfeito? E aí eu queria fazer uma colocação para a senhora. A senhora não tem medo, porque eu não tenho nenhum, dos exemplos que a senhora, como ministra, e o presidente Lula, pela postura dele, tem para oferecer ao mundo em relação ao meio ambiente, em relação às queimadas. Agora, a senhora não tem a preocupação com aqueles que, de repente, possam boicotar toda essa situação, todo esse enfrentamento? A preocupação de quem presenciou o que nós presenciamos no dia 8 de janeiro, ela está posta, ela está posta o tempo todo. E o que eu posso dizer, as investigações é que vão revelar. Eu diria que tem uma combinação de vários fatores que estão levando a essa atitude de atear fogo no país. Infelizmente, essas atitudes, elas não prejudicam, não é o governo Lula politicamente, ou a ministra Marina Silva politicamente, elas estão prejudicando os interesses econômicos, os interesses sociais, a saúde pública e os recursos naturais do Brasil. Veja, o ministro Fávaro disse que desde que nós assumimos, ele abriu 180 mercados para o agronegócio brasileiro. E todos eles dizem com todas as letras, o que foi decisivo, determinante, a queda do desmatamento. Isso foi decisivo para a abertura desses mercados. Porque os compradores, eles querem a agricultura brasileira, a carne brasileira, a soja brasileira e assim por diante, certo? Mas eles sofrem pressão interna de seus consumidores que dizem, vocês estão comprando grãos ou carne de quem está destruindo a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal. Na hora em que o desmatamento cai e as pessoas têm confiança em quem está fazendo a política pública, no caso o presidente Lula e a equipe do Ministério do Meio Ambiente, as pessoas, elas passam a ter uma outra visão. Teve uma reunião do G7, lá em Turim, que eu fui para lá para falar de biocombustível, porque as pessoas queriam ouvir da boca da ministra do Meio Ambiente que era possível produzir biocombustível assegurando a proteção do meio ambiente e a segurança alimentar. E foi exatamente isso que eu digo. Eu disse, é perfeitamente possível. O Brasil pode ser um grande produtor de energia para fazer a transição energética com uma tecnologia que ele já tem há tantas décadas e que é imbatível nessa tecnologia, que é tecnologia metálica e biológica para produzir cana-de-açúcar, para o plantio de cana-de-açúcar e produção de etanol, inclusive sendo aí uma grande possibilidade em relação ao combustível de aviação e de usar essa energia limpa para produzir hidrogênio verde. As pessoas acham que quando eu vou nesses fóruns, eu falo só de meio ambiente. A maior parte do debate que eu faço é um debate de natureza econômica, porque eu sou preocupada com os interesses estratégicos do meu país. Agora, depois dessa digressão toda, né, é muito triste a imagem que o Brasil está passando e as pessoas dizem, não vamos permitir que venham dizer para nós que nós isso ou aquilo outro. Não é uma questão de discurso, é objetivo. Claro. Nesse momento, nós estamos com 720 incêndios na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Desses 720 incêndios, com muito esforço, nós já fizemos a extinção de 300, já controlamos 148, estamos em combate em 112 e tem 122 que ainda não estão em combate.
Mas isso é um prejuízo econômico sem tamanho no interesse do Brasil. É prejuízo para a biodiversidade, é prejuízo social, é prejuízo para a saúde pública e é prejuízo objetivo para quem teve o seu canavial queimado ou a sua roça de grão queimada, o que for, e ainda não é uma tentativa, sim, aí de criar uma situação, no meu entendimento, contrária. É gol contra, literalmente, aos interesses do Brasil. Perfeito. Leila do Vôlei, como sempre, agora vem a última parte do nosso Podcast Liberados e a sua pergunta fica para depois do menor intervalo da televisão brasileira, irmã. Perfeito, ministra, muito esclarecedora. Demais. Né? Muito esse momento que essa entrevista aqui, nossa com a senhora. Nós não temos a menor dúvida, né? O dano que está causando à saúde, causando ao meio ambiente, fauna e flora, causando a nossa economia. Perdemos safras já, interior de São Paulo, né? Centro-Oeste. Isso é uma realidade. Quando você fala do desmatamento, o Brasil segue na meta zero para o desmatamento até 2030. Sim. E assim, a gente tem visto algumas posturas que não condiz com o momento, por exemplo, até de chefes de estado, né, dos governadores. Eu não tenho como não falar. A senhora falou do Eduardo Riedel, que tem um campo, né, um campo político, mas que entende que a sua função é governar o seu estado, né, trabalhar pelos interesses do seu estado e que tem dificuldade sim, que tem que ter humildade para saber, eu preciso de uma ação conjunta. Procurou né, o governo federal e, graças a Deus, a situação lá pelo lado do Mato Grosso não foi pior, porque houve uma ação, né, conjunta, governo do estado, governo federal. A gente não viu aqui no Distrito Federal, né, eu estou senadora pelo Distrito Federal, não dá para deixar de fora, né, a postura que a gente teve do nosso governador aqui atacando o governo e sabendo que o incêndio no Parque Nacional começou fora do Parque Nacional e que rapidamente se propagou e que, graças a Deus e graças ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros do DF, o ICMBio, porque eu estive com o Mauro Pires, o IBAMA, né, uma ação conjunta, rapidamente não, nós estamos aí, acho que no 5º dia, agora a gente tem a questão dos incêndios internos, né, subterrâneos. A postura, o que a senhora espera, né, depois de tudo que nós... Eu acho que, não, vamos ser inteligentes, eles são aprendida, né, para todos nós. A senhora, como ministra do Meio Ambiente, está trabalhando. Nós, no Congresso Nacional, trabalhando. Flávio Dino, no Judiciário, trabalhando. Qual é a postura que a senhora espera dos governadores? Porque eu sei que a senhora já esteve né, com alguns deles. O que a senhora espera para o futuro? Porque a nossa preocupação não é o hoje, né? A gente está toda hora tomando sustos. Eu tomei, o Cajuru toma, a senhora como ministra que se fala. Qual que seria o recado que a senhora daria para os governadores e o que a senhora espera desses governadores com relação às ações conjuntas com o governo federal? Bem, uma ótima pergunta e certamente vem uma ótima resposta depois do menor intervalo da televisão brasileira e a última parte deste exclusivo Podcast Liberados, edição 37. Voltamos já e já. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Meus amigos, minha gente, chegamos, infelizmente televisão é tempo, a este momento que é a última parte deste Podcast Liberados, edição 37, para o mundo inteiro. E graças a Deus hoje, uma entrevista para lá de especial, de factual, em que permita-me, irmã Leila do Vôlei, admirável Leila,
antes da sua pergunta apropriada, só para a gente não esquecer, e a resposta eu sei que não precisa ser demorada. Ministra, como é que foi querer ser freira? Eu quis ser padre. E ser freira pode depois vir para a política. É isso. São os extremos. Eu fui para o futebol. Eu vou responder primeiro a da Leila, e depois eu vou para a nossa aqui, das nossas aspirações religiosas. Bem, eu acho que nesse momento o que eu faço mais é um pedido, na verdade. Um pedido de que trabalhemos juntos. Um pedido de que a gente possa somar forças. Um pedido que a gente entenda essa mensagem dramática que está vindo para todos nós, que eu chamo de pedagogia do luto, pedagogia da dor, pedagogia do prejuízo, e que a gente pode até divergir, ter posições, mas quando se trata de saúde, quando se trata dos eventos climáticos extremos, a gente tem que trabalhar juntos. O presidente Lula orientou essa posição em relação ao Rio Grande do Sul, a mesma posição em relação a todos os estados da Amazônia e do Cerrado, que nesse momento está passando essa situação difícil. Por isso que, durante o ano de 2023, e esse ano nós começamos fazendo o seminário de integração dos nossos brigadistas com o Corpo de Bombeiros, criando uma cultura de que o fogo não é estadual, não é municipal, é federal. O fogo deve ser combatido e ele causa prejuízo para todo mundo. Eu acho que o governo federal, ele está atuando para além da área de suas responsabilidades. No caso do Pantanal, 80% dos incêndios eram em área privada e o governo federal tem responsabilidade sobre terra pública federal. Mas, dentro dessa lógica, nós trabalhamos juntos e estamos agora empurrando a curva dos incêndios para baixo no Pantanal. Espero que a gente consiga fazer o mesmo na Amazônia. Uma outra questão que eu acho interessante, o Gilberto, o Caetano tem uma música que diz, acho que é o Caetano, que de perto ninguém é normal. Eu gosto muito dessa frase. É do Caetano. É do Caetano, né? De perto ninguém é normal. E eu fiquei pensando por isso, né? O que será que a gente enxerga no outro que percebe que de perto ninguém é normal? Mas é que o normal é a gente se estranhar quando está à distância. Mas quando a gente chega perto, a gente percebe que a pessoa tem família, que a pessoa tem amigos, que a pessoa tem sonhos, Sim. que a pessoa tem dor, que a pessoa tem saudade. E quando a gente se permite ser atravessado por aquilo que há de mais profundo, que é a nossa condição humana, ainda mais quando essa condição humana está num cargo público de responsabilidade, sim, com as outras vidas humanas, com os outros sonhos humanos, as outras dores humanas, aí a gente começa a não se estranhar tanto. Porque de longe é normal que a gente se estranhe. De longe é normal que até você às vezes participa de uma reunião em que foi muito amistoso o tom, aí sai lá fora, vira uma coisa bélica, né? Então eu e a minha equipe, a gente tem trabalhado muito no sentido de que nós queremos congregar. A luta ambiental, Leila e Crajuru, é uma luta generosa. É que nem os trabalhadores da vinha. Aí já vou entrando para responder aqui o Crajuru, minha amiga Leila, né? Que ele queria ser padre e eu queria ser freira, né? A parábola que Jesus conta dos trabalhadores da vinha é que o Senhor contratou uma equipe de manhã cedo, uma equipe ao meio-dia e uma equipe à tarde. E na hora de pagar, pagou o mesmo salário, e os que haviam sido contratados de manhã cedo reclamaram: poxa, nós estamos trabalhando desde cedo e você paga o mesmo salário? Né? E o senhor da vinha disse que ele estava incomodado porque ele estava sendo generoso. Mas, além, né, indo além para o que diz a parábola, é que uma obra ela vai precisar de todos esses turnos para que ela possa se completar. Imagine se tivéssemos nós, só aqueles que começaram lá atrás, o Gabeira, o Cirquis, o Chico Mendes, eu, um grupo de pessoas. Né? Olha o tamanho que é essa luta hoje no Brasil, com mais e mais pessoas. Não é?
Mas a obra não se completará se todos não vierem para a agenda. Eu costumo dizer que antes todos eram desenvolvimentistas. Uns eram conservadores, outros eram progressistas, mas todos desenvolvimentistas com algumas exceções, na qual eu me incluo. Mas hoje todos teremos que ser sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, mas não tem jeito. Todos terão que preservar as bases naturais do nosso desenvolvimento, assegurar o equilíbrio climático, frear a perda de biodiversidade, manter a integridade dos nossos sistemas hídricos nos mais diferentes regimes de chuva, todos. E é por isso que congrega 180 países embaixo da Convenção do Clima, da Biodiversidade, da desertificação, que vão todas acontecer, né, para lidar com esses temas. Então é uma luta generosa. É na natureza que se realiza aquela passagem bíblica, né, que diz que um dia o cordeiro e o leão iam deitar na mesma cama. Não é? Por quê? É na natureza que a gente deita na mesma cama. A pessoa que é idosa precisa de ar puro, a pessoa jovem também. Não é? Uma pessoa, enfim, que é capitalista, precisa de água potável, o socialista também. Certo? Só não existe espaço para os negacionistas. Sim. Nessa cama da natureza, né, o lobo, o cordeiro, a áspide, todo mundo, né, faz parte dessa casa comum. Né? Eu tinha um sonho mesmo de ser freira. Esse sonho foi cultivado desde muito pequena. Minha avó era católica praticante, veio lá do Ceará. Ela rezava um terço, mas no final de semana ela rezava o rosário. Né? E a minha avó queria que a gente rezasse o rosário de joelho. E aí realmente era duro, né? Porque a nossa casa era de paxiúba, né? E a paxiúba ela é um pouco ondulada, assim, né? E aí eu tinha que achar um cantinho assim um pouquinho mais generoso para o meu joelhinho, para ficar rezando o terço e o rosário com a minha avó. E a minha avó ela era analfabeta, né? Não sabia ler, mas ela era uma mulher muito culta. E ela, desde muito jovem, trabalhou numa casa de pessoas muito ricas e muito cultas. Minha avó sabia falar a língua portuguesa, de ouvir, tinha um vocabulário invejável, né? E contava, trouxe um mundo lúdico para a minha vida muito grande. E uma coisa, ela falava das missas, que era missa em latim. Ela sabia rezar o Pai Nosso em latim, Maria em latim, um monte de coisa em latim, que era assim que ela ouvia, né, a missa. E ela trouxe do Ceará um catecismo para pessoas analfabetas, em papel couché, que hoje eu sei eram ilustrações da Capela Sistina. E nesse catecismo eu aprendi do Gênesis ao Apocalipse, só olhando as figuras. Era uma doutrinação imagética. Mas eu desejei ser freira. Engraçado que quando eu vou terminar por aqui, quando eu fui no programa do Jô, em 94, quando eu me elegi pela primeira vez senadora... Era no SBT. Era no SBT, aí o Jô falou, senadora, a senhora queria ser freira, não sei o quê, aí eu me empolguei um pouco com essa história, ele disse, e quantos filhos a senhora tem, né? Aí eu digo, tenho 4, para quem queria ser freira, né? Ele falou, aí na hora eu digo, poxa vida, como é que eu me saio dessa? Eu digo, eu levei muito a sério os ensinamentos bíblicos, que diz crescer e multiplicar a terra. Muito maravilhoso, bom. Maravilhoso. Agora, olhando vocês dois aqui, rapidinho, eu fiquei imaginando, teve um momento que eu parei, olhei para a ministra Marina, a ministra Marina, eu imagino ela realmente uma freira, né, pelo jeito, não, porque é também cristã e a gente sempre tem a oportunidade de ouvir. Agora, o Cajuru Padre, eu falei, ia tocar terror dentro da paróquia dele, né, quem conhece o Cajuru. Eu sabia que a galera ia fazer. Bem, obrigatoriamente, a última pergunta será feita pela Leila do Vôlei, evidentemente. Mas agora tem o quadro esperado, que é Defina em uma palavra. E quem começa sempre é ela, Leila do Vôlei, a admirável hoje na vida pública. Ministra Marina, define uma palavra Chico Mendes.
É difícil definir a palavra do Chico Mendes, mas eu acho que o que define para mim o Chico Mendes é a temperança. Temperança, belíssima definição. A senhora falou que literalmente passou fome na vida. Define uma palavra, fome. Aí é o aviltamento, porque a fome avilta a condição humana. Pelo amor de Deus. Meio ambiente. Vida. Em uma palavra, presidente Lula. Um homem com uma biografia política e uma prática política de vida surpreendente e uma capacidade de resiliência admirável. Resiliência. Amazônia. Amazônia, explosão de vida. Lindo. Queimadas. Um sinistro indizível nas circunstâncias que a gente está vivendo aqui. Defina em uma palavra Brasil. Possibilidades. O Brasil é o lugar das muitas possibilidades. Penúltima, define uma palavra Jair Bolsonaro. É muito difícil você fazer uma definição de quem atacou tanto as mulheres, os povos indígenas, o meio ambiente, em uma palavra. Eu acho que a falta de respeito pela vida, pela democracia, pelo diferente, no meu entendimento, é uma contradição à condição humana. Leila? E por fim, defina em uma palavra Marina Silva. Bem, determinação. Não temos a menor dúvida disso. Última pergunta, porque televisão é tempo, objetivamente, é sua, irmã Leila. Bom, ano que vem, COP30. O que você sonha, o que você imagina ao final desse encontro? Para o Brasil e para o mundo? Bem, o encontro que eu espero, né, que a gente tenha conseguido chegar na COP30 com metas de redução de CO2 de todos os países, para todos os setores, suficientemente robustas e comprometidas, que façam com que a gente não ultrapasse 1,5 de temperatura da Terra. Porque a gente já chegou no 1,5 e não podemos, em hipótese alguma, ultrapassar. A outra coisa que eu espero é que a gente possa sair com uma definição clara do que significa uma transição climática justa entre países, entre regiões e internamente dentro dos próprios países. Eu espero que a gente possa sair da COP30 não apenas com o vislumbre de uma COP que se realizou na maior floresta tropical do mundo, mas que a gente saia com o compromisso de implementar tudo que já foi decidido, que é de enfrentar o problema da transição energética, triplicando energia renovável, duplicando a eficiência energética e fazendo a transição para o fim do uso dos combustíveis fósseis e viabilizando recursos suficientes para que países em desenvolvimento de renda baixa ou de renda média baixa possam fazer suas transições. Ao desejar Deus e saúde a todos e todas, nessa edição 37 do Podcast Liberados, eu nem vou fazer essa pergunta à excepcional mulher, ser humana e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Deus e saúde e Deus implorar ao Senhor, porque esse dado ele é desesperador. Nós só perdemos para a Colômbia. No Brasil, a cada 2 dias, morre uma pessoa apaixonada pelo meio ambiente. Não dá nem para fazer uma pergunta, dá só para a gente pedir a Deus para que isso acabe, para que isso tenha um fim, porque realmente é repugnante. Leila do Vôlei, mais uma vez, é um privilégio a gente estar semanalmente com este programa,
Obrigada, por cada Lúcia. entrevista enriquece mais, nos enriquece, Totalmente. né? A gente aprende, né? E é bom para nós em todos os sentidos. Não tenha noção. Obrigado por gente como você, Marina Silva, existir. Obrigada a você. Porque gente como você existindo, a gente ainda pode acreditar na raça humana. Obrigada. Obrigada, ministra. Muito Agradecidíssimo. bom falar com vocês. O mundo inteiro e as regiões sudeste do Brasil, Grupo Tati São Paulo, acabam de ver mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados. Até o próximo fim de semana.